Fala galera, tudo bom? Mais uma vez, professor Renato Baggio, com um assunto novo aqui para nós e, aliás, um dos assuntos mais subjetivos da língua inglesa. Mas, para nossa sorte, como a gente tem uma dinâmica parecida com a língua portuguesa, ele acaba sendo um assunto fácil para nós. Portanto, fácil, mas muito importante dentro da língua, tá? Que a gente vai falar aqui dos... Bom, nossa unidade, The Power to Change the World, vamos falar de verbos modais. Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu parar tudo, vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó, que eu gosto de construir o conhecimento com você, tá legal? Verbos modais, você já ouviu falar desses caras muitas vezes, tá? Eles são muito comuns no idioma. Vou pegar um, por exemplo, aqui, que é o verbo can. O verbo can, veja, eu sei que ele também significa o substantivo lata, lata de refrigerante. Mas hoje a gente está tratando dele como sendo um verbo, legal? E ele é um verbo modal que tem três características. Quer ver? Os verbos modais são verbos auxiliares e eles são irregulares. Então já temos duas características aqui, mas a característica mais importante, óbvio, vou asteriscar, eles acrescentam, vou pôr um sinal de mais, significado a um outro verbo. É aqui que o bicho pega, tá legal? Eles acrescentam significado a um outro verbo. Só que só de eu ter te falado isso aqui, com a bagagem que você já tem do ensino do inglês que você passou até chegar aqui no ensino médio, você deveria já fazer a seguinte associação. Vou pegar como exemplo isso aqui, ó. Simple present. Bom, quando eu digo eu gosto, I like, certo? Tá. Como é que eu digo eu não gosto? Lembra? Não era assim, ó? I don't like. Pois bem. E esse don't surgiu da onde? Não é da junção de do mais not? Ou seja, você já sabe que no tempo verbal do presente eu tenho um verbo auxiliar que tem a função de ir para a negativa para ajudar outro a ir para a negativa. Quando eu te digo que o verbo can, que ele é um dos verbos modais, ele é auxiliar, você já tinha que deduzir isso sozinho, que ele vai poder ir para a negativa. Na verdade ele tem duas formas, você já vai ver. E o que a gente sabe também? A gente sabe lá do presente, só estou pegando exemplo do que a gente supostamente já sabe. Que quando eu pergunto, você gosta, ó, e eu falo assim, ó, do you like? Você notou que para fazer pergunta eu passei o meu auxiliar para frente da estrutura, certo? Porque a gente já viu aqui que o auxiliar do presente é do. Bom, se a função do auxiliar é ir para a negativa para ajudar outro verbo e é ir para frente para fazer pergunta, você já sabe que esses carinhas aqui também vão para frente para fazer pergunta. Eles são auxiliares. Opa, essa já foi. E eles são irregulares. O que isso quer dizer? Irregulares por quê? Porque quando eu peguei, por exemplo, lá do presente de novo, o verbo trabalhar, work, e quando eu conjugo ele no presente, existe aqui uma tal de regra do S, lembra? Que ficava assim, ó. I work, you work, he, she, it works. Portanto, você sabe que supostamente nesse tempo verbal todos os verbos vão ter que levar S para he, she, it. Mas esses caras são irregulares. Eles não aceitam nenhuma transformação que não seja essa aqui só, e para negativa. Portanto, se eu colocasse o can aqui dentro, iria ficar I can, you can, he, she, it, can. Ele não aceita nenhum outro tipo de transformação e isso é muito importante. A terceira característica é a mais importante de todas, que ele acrescenta significado a uma frase. Então, quando eu digo assim, ó, I cook, ó, isso é uma frase completa. Por que é uma frase completa? Porque ela tem verbo. Só que quando eu digo I cook, vamos pensar no significado. Eu cozinho. Quando eu digo eu cozinho, significa que eu boto comida na panela e faço. Agora, se eu perguntar para você a partir dessa frase, I cook, eu cozinho, a minha comida é boa? Você vai dizer para mim, sei lá? Pois é, porque por esta frase não dá para saber. Mas eu posso melhorar, ó, eu posso acrescentar significado ao verbo cook, colocando um verbo modal. Vamos usar o cara do qual nós estávamos falando até agora. E quando eu digo para você, I can cook, embora muitos traduzam o verbo can como verbo poder, a melhor tradução é eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar. Nesta frase mudou a interpretação do verbo. Aqui não dá para saber se a minha comida é boa, mas quando eu falo, relaxa, deixa o rango comigo, I can cook, eu sei cozinhar, você está tranquilo porque você sabe que sim, nesta frase a comida é boa. É nesse sentido que os verbos modais alteram o significado dos outros verbos que eles acompanham. Só que eles fazem isso da maneira mais variada, diversificada que você pode imaginar. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Tudo isso que eu falei ali do lado está aqui, só que com outras palavras. Tudo bem? Então vamos só ler, porque eu acabei de dar uma explicação bem mais completa aqui do ladinho. Vem comigo, ó. Os verbos modais são os verbos auxiliares irregulares
que acrescentam significado a um outro verbo. Acabei de te mostrar como isso acontece. Eles são chamados de irregulares, pois não seguem as regras de conjugação verbal que os outros verbos seguem. Por exemplo, aqui, o verbo work. Legal? Eles não seguem essas regras. E, por exemplo, observe aqui, ó. I work, he works. I can, he can. Nada de S, que é o exemplo que a gente fez ali do lado. Legal? Já ganhamos tempo, dá uma olhadinha, esses são os principais verbos modais que nós vamos estudar, tá? Dentre os principais estão esses. Por que eu digo os principais? Há outros? Sim, há outros que você acaba estudando em outros momentos. Por exemplo, você deve ter estudado quando você viu futuro no inglês, o uso de uma palavrinha chamada will. Lembra disso aqui? Will? Pois é. Só que ninguém te contou que o will é um verbo modal. Só que como ele indica o futuro, o pessoal tira ele daqui desse assunto e joga lá no futuro, certo? Você vai estudar ele quando você fala de future forms. Mas é por isso que eu estou dizendo que aqui a gente vai estudar os principais. E veja como é que é fácil fazer uma frase com um verbo modal. Gente, é muito fácil. Escolhe o verbo modal que você quer, dependendo do que você quer dizer. Lembrando que eles são altamente subjetivos e o que eles querem dizer depende do contexto da frase. Tudo bem? Aí você vai somar um outro verbo depois deles. Igual a gente fez aqui, ó. I can cook. Não põe ninguém no meio deles e não mexe em ninguém. Não tem coisa mais fácil. Você não pode mexer neles, no máximo jogar para negativa, lembra? Tu não pode mexer neles, não mexe em quem vem depois, é isso. Mas eles são importantíssimos na medida em que eles afetam aquilo que se quer dizer. Então eu trouxe alguns exemplos para você ver aqui, ó. Ó que facinho, ó, de como eles funcionam. Tá aqui, ó, I can draw. O draw, o verbo draw tem várias traduções, tá bom? Mas aqui a gente vai considerar a tradução do verbo desenhar, porque ele pode ser o verbo sacar, sacar dinheiro, sacar uma carta, pode ser o verbo fechar uma cortina, draw the curtains, tem várias traduções, tudo bem? Mas aqui vamos imaginar que seja o verbo desenhar. Olha como a estrutura do verbo modal é fácil. I can draw, eu sei desenhar. Negativa, tem duas formas, lembra que eu te falei? I can't draw ou I cannot draw. E aqui na interrogativa, can you draw? E eu posso fazer uma pergunta simples, você sabe desenhar? Can you draw? E toda pergunta simples, olha como a estrutura é igual aqui embaixo. Ela gera uma pergunta complexa. Basta colocar aqui na frente um pronome interrogativo, do tipo, what can you draw? O que você sabe desenhar? Legal? Eu fiz um outro exemplo com should, que todo mundo sabe que should significa deveria. Na aula de hoje você vai ver que ele tem outras traduções também. Paul should talk to her. O Paul deveria falar com ela. Na negativa só mexo nele, ele é que é auxiliar. Na pergunta é ele que passa para frente. Sabendo-se a tradução da primeira, você deduz a tradução das outras, certo? O Paul deveria falar com ela. Negativa e perguntas. Why? Por quê? Tranquilaço, né? Muito fácil, vamos a eles. E agora a dinâmica da aula é a seguinte. Você tem uma série de frases aqui, ó, e você nota que o can aparece aqui, aqui e aqui. O can't aparece aqui, aqui e aqui. Mas como os contextos são diferentes, você vai perceber que a cada frase muda o que cada verbo modal está fazendo ali dentro. Olha que tranquilo, vamos lá? Primeiro exemplo, tá? Ó, e já trago aqui atenção para vocês, tá? O could é a forma do passado de can. Peraí. Não é porque o could é passado de can que ele sempre indica o passado, hein? A gente está falando do assunto mais subjetivo da língua inglesa, que são os verbos modais. Portanto, não é porque o could é passado de can que ele sempre indica o passado. Cuidado com isso. Vamos lá então? Olha só. I can cook well. Eu sei cozinhar bem. Quando eu digo que eu sei cozinhar bem, o que esse can está indicando ali dentro? Está indicando que eu tenho uma habilidade. Opa! Uma habilidade. Então aqui você, vamos anotando aqui do ladinho, que eu acho que fica mais didático, tudo bem? Junto comigo, você vai anotando o que cada frase quer indicar, certo? Olha só. Então na número 1, ele indica uma habilidade, e é uma habilidade presente, porque o verbo modal está no presente. Quando eu digo, eu sei cozinhar bem, eu sei, eu tenho essa habilidade hoje. Mas esse can de baixo não é habilidade, concorda comigo? Imagina que você já está no mercado de trabalho, trabalhando, e você está se sentindo mal, e o seu chefe se solidariza com o seu mal-estar e fala assim para você, ó, you can go home if you want to. Ó, você pode ir para casa se você quiser. Ele não está falando mais da tua habilidade de ir para casa, certo? Ele está fazendo o quê? Você não pode sair ao bel prazer do trabalho. Mas ele viu que você estava se sentindo mal e ele falou, não, you can go home if you want to. Ele falou o quê? Você pode ir para casa se você quiser, você tem a permissão, meus amores. Permissão, é isso.
Já mudou, tá vendo? Diferente da número 3 que diz, smoking can kill you. Fumar pode matar você. Não estou falando desse can, da habilidade que o cigarro tem de te matar. Não estou falando que o cigarro tem permissão. Veja, quando eu digo fumar pode matar você, existe uma possibilidade. Então você está percebendo como cada verbo modal está indicando coisas diferentes dependendo do contexto? Dá uma olhadinha aqui na número 4 agora, que é uma negativa. Você está numa repartição pública qualquer, você vê uma portinha com uma plaquinha escrito assim, somente pessoal autorizado. Você fala, vou entrar, tô nem aí, né? Aí você fala, you can't, o vigia fala para você, you can't get in there. Você não pode entrar lá. Ele não está falando que você não tem habilidade, não é o contrário da número 1. Você não tem a permissão. E se você não tem a permissão, a número 4 indica uma proibição. É isso. Agora dá uma olhada na número 5. Você vira para alguém que te cumprimenta em russo e você fala assim para a pessoa, hey, sorry, I can't speak Russian. Eu não sei falar russo. Se você não sabe, você não tem esta habilidade. E o contrário da palavra habilidade é a inabilidade. Mas o principal é você notar aqui, ó, que este can't daqui é diferente do can't da número 4, que é diferente da do número, né, da número 6. Por quê? Você está andando na praia. Do meu lado, eu olho lá na frente e falo, caraca, olha lá, tá vindo o John lá, John, tá? E aí você que tem um olho melhor do que o meu, olha e fala, Renato, nada a ver. That can't be John. He is taller. O que você me falou aqui? Aquele não pode ser o John. Ele é mais alto. Quando eu digo que não pode ser, não é porque não tem habilidade, não é porque não tem a permissão, é porque não tem a possibilidade de ser ele. É impossível que seja o John, porque o John é mais alto. Impossibilidade. É isso. Legal? E assim os verbos modais vão caminhando. Olha só que bacana. Aqui eu tenho o passado de can. Tom could speak Italian as a kid. Significa o quê? Ele sabia falar italiano quando criança. Ele tinha uma habilidade. Habilidade passada, vai anotando aí. Habilidade passada. Mas veja a 8 e a 9 juntas. Se eu digo para você, can I talk to you for a moment? Posso falar com você por um momento? Estou pedindo permissão. Mas aqui eu coloquei o could, e embora ele seja o passado de can, ele não está indicando o passado. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Could I talk to you for a moment? Eu poderia falar com você por um momento? Este cara aqui também está pedindo permissão e eu ainda nem falei. Mas aqui é uma permissão formal. Então esse é um caso em que você olha que as frases são parecidas, nas duas eu estou pedindo permissão, mas ao colocar essa estrutura para o passado, eu trago um grau de formalidade. E quando eu digo can I help you, só estou perguntando se eu posso te ajudar, realmente é para oferecer. Legal? O should, que significa deveria, ele tem esse sinônimo dele aqui que às vezes cai, tá? É o único que tem esse sinônimo com to aqui, ó. E geralmente ele significa deveria, mas vou te mostrar nas frases agora, que ele pode ter outros usos e outras traduções, ó. You should talk to Jane about your reports. Você deveria falar com a Jane sobre o seu relatório. Realmente é um conselho. Anota aí, conselho, que é o caso mais comum do uso do should. Mas olha essa daqui. Your application form should be sent to France in order for you to be enrolled. O seu formulário de candidato deve, ó, a tradução mudou, deve ser enviado à França a fim de você ser matriculado. Não é só um conselho. Isso aqui é um pouco mais forte do que um conselho. A gente vai indicar que isso aqui é uma necessidade. O seu formulário de candidato deve ser enviado à França. Tudo bem? Agora eu posso ter conselho na negativa. Olha que bonitinho. You shouldn't smoke. Você não deveria fumar. Também é conselho, só que na negativa. Temos aqui os campeões de provas, o may e o might. Ambos significam pode. Esse pode de incerteza, de pode chover hoje, pode fazer sol, pode ser que ela venha. Agora veja o que eu vou lhe dizer que é importante. Você já viu comigo que o can tem uma forma dele do passado could, que às vezes indica passado mesmo, mas às vezes não. Agora eu vou te dizer uma coisa mais maluca ainda. O might é a forma do passado de may, mas nunca indica o passado. Nunca. Ele simplesmente indica algo mais incerto. Quer ver? I think Josh might be at the mall. Eu acho que o Josh pode estar no shopping. Estou falando que existe uma possibilidade. Possibilidade. E se esse cara aqui, might, é possibilidade, eu já sei que nessa frase aqui ele indica a mesma coisa. Mas olha a 2 e a 3 juntas. Olha aqui, ó. Quando eu digo it may rain today, pode chover hoje. Essa é a tradução. Pode chover hoje. Quando eu digo it might rain today, a tradução é pode chover hoje.
Como assim, tio Rê? Pode chover hoje? Pode chover hoje? A única coisa que muda são as chances disso acontecer. Quando eu jogo um verbo para o passado, eu diminuo as chances, dá uma ideia de afastamento. Então veja, quando eu digo pode chover hoje usando may, eu estou falando de uma probabilidade. É isso. Existe uma probabilidade. Quando eu uso might, a gente já sabe por causa do caso número 1, que é possibilidade. E a última aqui, só para te mostrar que o may também indica outras coisas. You may go home now. Você pode ir para casa agora. Estou lhe dando permissão. É isso. Legal? Último caso de hoje, nosso último slidezinho. Que pena, o que é bom dura pouco. O must, que vem assim, sozinho. E ele sempre indica uma ideia de obrigação, mas não é só isso não. Isso é o que nos ensinam. Ele pode indicar outras coisas. É mais comum o uso dele para indicar uma obrigação. Citizens must respect the law. Os cidadãos têm que respeitar a lei. Estou falando então aqui de uma obrigação, evidentemente, tá? Agora, olha a número 2. She's crying. She must be sad. Ela está chorando, ela deve estar triste. Pô, eu não estou falando que ela tem obrigação de estar triste. Quando eu digo ela deve estar triste, é porque eu estou supondo que ela esteja triste, porque no Brasil é comum que a gente associe choro com tristeza. Mas nem todo mundo que chora está triste. Às vezes a pessoa chora de felicidade. É só você ver um atleta olímpico quando ganha medalha de ouro. Então o que acontece? Neste contexto aqui, ela está chorando, ela deve estar triste, e você escreve aí que essa frase indica dedução. Estou deduzindo que ela está triste. You mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui. Se o must indica uma obrigação, o mustn't é o contrário, ele é proibitivo. Não é tipo não precisa, é não pode. Não pode fumar aqui. E o must pode ainda ser trocado com o should. Ele pode dar a ideia de conselho ou necessidade. Veja, he must study more to pass. Ele deve estudar mais para passar. Aqui, evidentemente, que eu estou dando uma ideia de conselho ou necessidade. Então, nesse último caso, ele poderia ser substituído pela palavrinha should. Legal? É isso, eles são extremamente importantes e você vai ver que logo, logo você começa a se deparar muito com ele nos textos que você começa a ler. Ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula. Bye!